Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí retomando o nosso mini curso de confiabilidade humana, aqueles 10 temas que nós estabelecemos como meta para publicações lá no LinkedIn. Dividindo aí um pouco o conhecimento nessa área que acho que é bastante interessante. E, assim, eu estou espaçando um pouco mais os vídeos, não só pelo conteúdo, que está cada vez mais maçante, né, e requer um pouquinho mais de estudo e apreensão de vocês, mas também pelas exigências profissionais que eu tenho vivido, né? Tanto como professor, como um profissional da área de consultoria, ok? Nós estamos chegando aí ao tema número 8, vamos reduzir aqui a imagem, tá aqui. Então nós chegamos ao tema número 8 do nosso projeto e, como sempre faço, né? Me apresento aqui a vocês mais uma vez, meu nome é Fernando Xavier, sou engenheiro sênior da empresa Alzenco, atuante aí na área de engenharia de confiabilidade e gestão de ativos, uma empresa de consultoria global, e atuo também como professor, especialista em confiabilidade humana pela PUC Minas. Então, avançando aí com o nosso mini curso, nós já vimos todos esses temas, né? Definições, resumo histórico, erros humanos e grandes tragédias, a classificação dos erros humanos. Hoje eu trouxe um slide para a gente relembrar desse assunto aqui. Aspectos cognitivos entre estímulo e resposta, reações de bloqueio causadores de violações, papel da ergonomia na confiabilidade humana, talvez uma das minhas melhores apresentações, fatores de modelagem de desempenho, tema-chave na área de confiabilidade humana, e os métodos de análise quantitativa, HRA, Human Reliability Assessment, que é o tema de hoje. É muito interessante e que abre frentes de pesquisa aí para vocês, tá? Vai ser mais informativo, mas prometo a vocês que dando sequência depois desses 10 temas, deveria fazer alguns cursos isolados de alguma desses métodos de análise quantitativa para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento prático dessa área de confiabilidade humana. Bom, vamos avançando. Vou tirar aqui a minha imagem para não atrapalhar aí a visão, né, do curso. Vamos priorizar o curso, né? Bom, eu já parto aqui da definição que é dada para os métodos HRA, né? A NASA define os métodos HRA como a combinação de métodos de engenharia de sistemas e fatores humanos para avaliar as relações entre humanos e máquinas, né? Neste caso, isso envolve a aplicação de análise estatística e julgamento de especialistas para entender o comportamento humano e como isso afeta o gerenciamento da confiabilidade de um sistema. Veja que importante, né, essa definição. Assim, muita sorte encontrar esse material, inclusive ele não faz parte do material que eu disponho, foi uma pesquisa na internet, e essa definição para os métodos de análise da confiabilidade humana foi muito bem definido, e é exatamente isso aí. Os diferentes métodos que são utilizados, né, dentro dessa, que a gente chama de métodos HRA, eu estou mantendo sempre a terminologia em inglês, até para que vocês tenham mais contato com o material, que não adianta eu colocar esse termo em português que não vai achar absolutamente nada. O pessoal costuma colocar análise de confiabilidade humana, SACH, e não há muita coisa para se encontrar dentro desse contexto. Então a gente vai insistindo com esses termos em inglês e a gente vai conseguir mais material, né? Então, os diferentes métodos têm como objetivo identificar a probabilidade do erro humano, que no caso eu chamo ele de HIP, né? Ou outros chamam de HAP, que é o Human Error Probability, né? Porque esse termo, ou esse indicador, ele é muito importante em termos assim, de quando se fala de uma confiabilidade humana dentro do contexto quantitativo. Vamos saber por quê. A análise das atividades humanas em diferentes processos industriais requer, né, dentro das etapas de investigação, que se obtenha dados de informações de campo que permitam modelar e quantificar a probabilidade do erro humano. Então, essa probabilidade do erro humano, esse HIP, ele é definido pelo número de erros, né, assim, o numerador é o número de erros, o denominador é o número de oportunidades para errar. Eu diria assim, dentro de um quantitativo de atividades previstas, de tarefas previstas, quantas estão apresentando erro, né? Então, esse é um indicador importante, muito importante, e não difere muito do R de T, da confiabilidade humana que nós temos, da confiabilidade de processos que nós temos costume de lidar, né?
Então é a mesma coisa, é um indicador. E ele também pode ser expresso em taxa de erro, que seria o número de erros para um total de duração da tarefa. Então aí já está vinculado ao tempo. Então tanto um como o outro nos permite traçar o primeiro aspecto dimensional do erro humano, né? Número de erros sobre o número de oportunidades para errar. O surgimento desses métodos remonta lá nos anos 60, né? Mas vem sendo desenvolvidos desde então, né? A gente pode, todas as literaturas falam dessa divisão em primeira geração como os métodos mais antigos, que partiram lá dos anos 60 até 85. Foi um período assim que não houve tanto desenvolvimento, mas os métodos de primeira geração continuam ainda muito utilizados. A segunda geração, ali entre 85 e 2000, que foi uma fase de grande desenvolvimento de métodos que hoje são mais importantes, e esses métodos já passaram a incluir as questões cognitivas, né, os aspectos assim, de fatores humanos, e o aspecto cognitivo passou a fazer parte desse contexto dos métodos que surgiram a partir desse período. E os da terceira geração são os métodos mais atuais, que são agraciados por recursos computacionais. E também, é claro, hoje, se a gente for avaliar a evolução que nós tivemos nesse período todo, hoje a gente já se fala da indústria 4.0, que nada mais é do que uma evolução de tudo que nós alcançamos desse período para cá. Então hoje a gente consegue fazer uma confiabilidade humana já trazendo as informações dos equipamentos. Os equipamentos já vão cuspindo essas informações, transmitindo essas informações, que permite uma série de análises muito mais enriquecedoras do que até mesmo esses métodos mais antigos são capazes de nos propor. Eu já inicio aqui falando já das etapas para o desenvolvimento de métodos, dos métodos HRA. Acho que já partindo assim, já para as etapas. Como que a gente faz? Que etapas precisam ser seguidas para que eu possa desenvolver um processo desse dentro de uma empresa? Então, dentro de um contexto onde vocês estejam trabalhando. Então, o primeiro passo é examinar o projeto, um determinado projeto, e aprofundar o conhecimento sobre ele. Reunir todas as informações, sobretudo avaliações de risco, históricos de falha, o contexto que as pessoas que lidam com essas atividades podem nos informar. Muito importante conhecer aquela atividade e que ela seja preferencialmente ou prioritariamente de alto risco. Observe as funções críticas e qual é o papel humano, de que forma o papel humano é determinante no funcionamento desse sistema e de que forma os erros de omissão e de comissão impactam. Então vamos ver o que são esses erros de omissão e comissão. Vamos abrir aqui um parênteses. Lembrete, vamos aqui definir. Atividade é o somatório de tarefas, e as tarefas divididas em etapas ou passos. Muito importante a gente definir dessa forma. O que é uma atividade? Atividade é um somatório de tarefas divididas em etapas e passos. Isso é muito importante para a gente entender melhor os temas que nós vamos abordar aqui. E dentro, vou dar até um exemplo aqui simples, um bolo de aniversário. A atividade é fazer um bolo. Bem claro. As etapas, as tarefas, as tarefas são mais genéricas, providenciar ingredientes para fazer o bolo, processar esses ingredientes, formando a massa, assar a massa do bolo, cozê-lo, fazer o cozimento dela, através de fazer o assado do bolo. E, por fim, confeitar o bolo. Então, essas são as tarefas para cumprir a atividade de fazer um bolo de aniversário. Os passos ou etapas são receituário, são o passo a passo de se fazer, medir a quantidade de farinha, definir a quantidade de açúcar, separar os ovos, as quantidades dos ovos, aquele texto iniciado por verbos no infinitivo indicando o que fazer. Então, você tem, por exemplo, na segunda etapa aí você mistura todos os ingredientes, processa numa batedeira, deixa a massa em repouso e aí por aí vai. E as outras etapas, que é assar o bolo, que a outra tarefa de assar o bolo também é dividida em etapas e passos, assim como também com a parte de confeitar, tem seus passo a passo também. Então essa definição é muito importante. E isso aqui que eu acabei de apresentar é muito válido dentro do contexto da confiabilidade humana, separar bem uma coisa da outra. Então, na sequência, vamos ver o que são os erros de omissão. Erros de omissão indica a incompletude da tarefa ou passo. Passo incompleto, tarefa incompleta. É um tipo de erro. Os erros de comissão são os equívocos
erros de seleção, erros de sequenciamento, erro de tempo, ciclo, erro qualitativo ou de dosagem. Então, esses erros, né, se a gente pensar lá no bolo, né, que a gente acabou de usar como referência, como exemplo, a gente já antes de entrar um pouco mais a fundo aqui, a gente já consegue mais ou menos encaixar onde cada erro pode acontecer. Por exemplo, erros de omissão. Né? O que são os erros de omissão? Passo incompleto. Omissão no cumprimento de um ou mais passos, etapas de uma tarefa. E também temos a tarefa incompleta, né? Omissão no cumprimento de uma ou mais tarefas de uma atividade. Tá vendo? É muito importante aquele conceito que a gente acabou de ver para compreender isso aqui. Então você pode, nos erros de omissão, de alguma forma, quer seja intencional ou não, eu deixo de cumprir uma etapa. Pegando o exemplo do bolo lá, imagina se eu esquecer, se eu não colocar o fermento numa daquelas etapas, né, do processo. Ou vamos que no caso das tarefas, vamos que eu deixe de planejar, né, de preparar a lista dos itens ali, cumprir a primeira tarefa e já pulo logo para a preparação, que é que muita gente costuma fazer isso. Então eu estou mais susceptível a ter erros, né? E porque eu omiti uma tarefa importante, que tinha vários passos importantes, por julgá-la não importante, né? Ou de alguma forma eu violo uma etapa, ou às vezes eu esqueço, eu passo batido, não me lembro, tenho um lapso de memória, e às vezes deixo de cumprir um passo ou uma tarefa importante, tá bom? Então isso é muito gravar essas informações, ter esses conceitos é muito importante. Já os erros de comissão são um pouco mais, assim, digamos, erros de seleção, né? Quais são os erros, como que ocorrem os erros de seleção? Erros na hora de acionar um comando ou outro, um botão, uma alavanca, um acionamento, erros de controle de posicionamento, às vezes eu vou no comando correto, mas aciono ele de forma errada. Então há um erro na seleção da direção daquele controle. E também erros na escolha e tratamento de informações que chegam para mim. Às vezes eu vejo a informação, em vez de eu fazê-la de uma forma, eu faço de outra. Às vezes me são dadas opções, né, dentro de um quadro para selecionar uma outra informação, eu acabo escolhendo uma errada. Erros de sequenciamento, posso pegar uma coisa e fazer antes da outra. Isso pode acarretar em uma falha. Né? No exemplo do bolo, talvez haja uma grande diferença, né, entre eu misturar o leite com os ovos e a farinha, ou só misturar a farinha e os ovos, e não pôr o leite vir depois. Então isso pode criar algum problema. Assim como, claro, nas nossas tarefas dentro da indústria, erros de sequenciamento são muito ruins. Né? Tempo ciclo, fazer antes ou com atraso, erros de dosagem, dar mais carga ou menos carga, aplicar menos torque ou mais torque, colocar mais força ou menos força, né? Assim, no exemplo do bolo, aí, mais uma vez pegando, colocar muito sal, aquela pitada de sal, coloco muito fermento ou menos fermento. Então, esses erros de comissão são muito comuns e muito impactantes. Relembrando, né, o assunto que nós tratamos, as falhas humanas, né? Esse foi um tópico muito importante, quais são as definições de erros, violações. Eu estou aqui, no caso, relembrando, buscando para vocês aqui esse quadro, né, que nós vimos, me parece que foi no quarto tópico, né, no quarto tema. Então vejam vocês que eu estou trazendo aqui de volta, linkando com a questão aí dos erros de omissão e comissão. Eles ocorrem tanto nas situações, né, de deslizes e enganos, né, tantos, quer seja por situações baseadas na habilidade ou no conhecimento, ou no cumprimento de procedimento, como também nas violações, quer sejam intencionais ou não. Então, os erros de omissão e comissão encaixam aí, tá? Então vocês podem, relembrando aí, vocês vão estar mais ou menos ligados no que nós vimos hoje sobre omissão e comissão. Dando sequência, né? Agora nós temos aqui nós paramos, né, nós fizemos as etapas simplificadas de desenvolvimento dos métodos ACT-Array, nós lemos o item 1, o item 2, vamos agora para o item 3, 4 e 5. Então, a terceira etapa no desenvolvimento dos métodos ACT-Array, faça uma análise detalhada de cada tarefa para identificar os eventos e circunstâncias potenciais que devem estar estimulando erros, né? Que são susceptíveis à nossa forma de trabalho. Então a gente tem que identificar isso. É uma etapa muito importante. Uma vez feita essa identificação, uma vez estando claro isso, você já consegue, através de alguns métodos apropriados, identificar esse RIP, né, que é a probabilidade de erro humano.
Então, a partir da coleta de dados, simulação indutiva de tarefas, quando você pretende medir, verificar, né, por um período, né, testar, acompanhar como está sendo aquela tarefa e quantos erros acontecem no exercício dela, né, daquela atividade. Né. Aquela atividade, você acompanha as tarefas dela, vê em que passos ou momentos está acontecendo erros e quantifica isso quando possível, né? E outras fontes de dados, de pesquisas e a própria utilização dos métodos HRA, alguns deles oferecem excelentes tabelas que nos permite obter esse valor do RIP inicial. Uma vez obtido esse RIP inicial, já na quinta etapa você faz uma reavaliação dele, já entrando mais nos detalhes, considerando os fatores de modelagem e o apoio de especialistas em áreas multidisciplinares, né? Pessoas das áreas de segurança, da área mesmo industrial, pessoas que atuam diretamente na tarefa, né? As lideranças técnicas, pessoal da engenharia, podem dar suporte importante no aferimento desse valor final do RIP, que vai nortear, em termos quantitativos, os trabalhos vindouros da análise quantitativa daquela atividade, dentro do contexto aí do desempenho humano. Por fim, temos os últimos dois passos, né? Desenvolva os resultados desse RIP, desse valor da probabilidade de erro humano, que seria o quê? Identificar como está a confiabilidade geral do sistema. Para tal, você tem as ferramentas FTA, tem aquela RBD, né, que é o Reliability Block Diagrams, que é aquela construção daqueles sistemas, né, de blocos, permite também conhecer a confiabilidade geral, e a ferramenta TERP, que faz parte aí dos métodos, né? Ela também é muito importante dentro desse contexto, mas infelizmente eu não poderei aprofundar ou falar dela aqui, né? E por último, segregar as fontes potenciais de erro humano vinculadas ao desempenho, propondo à organização e às lideranças e especialistas alternativas para mitigá-las. Muito importante isso aí. Então seria a última etapa. Bom, qual que é o objetivo no final de tudo, né? Com a aplicação dos métodos HRA? Você vai ter, né, combater os erros, né? Maior confiabilidade humana implica melhorar as condições de trabalho, eliminar oportunidades de erro, estratificar, simplificar e automatizar tarefas, qualificar e remanejar potenciais humanos. E por último, monitorar, auditar e suportar projetos de HRA, que são os métodos de análise da confiabilidade humana, ou métodos de avaliação da confiabilidade humana. Então isso tem que ser mantido de pé, né? Sempre constante, acompanhar, monitorar, auditar aquilo que você fez, que foi implementado, e verificar se está havendo algum tipo de desvio, né? E a fim de reduzir sempre que acontecer, né? Principalmente para as tarefas mais críticas, de maior risco, essas que o trabalho, os métodos de confiabilidade humana, né, dos que a gente está discutindo aqui, são bastante aplicáveis e extremamente importantes para identificar de forma quantitativa aquilo que precisa ser melhorado, ok? Muito bom isso aí. Bom, vamos falar um pouco desses métodos aqui, pessoal. Eu trouxe para vocês todo o manancial das técnicas, dos métodos conhecidos que são utilizados para a quantificação das falhas humanas. Temos de um lado aqui na porção amarela os métodos de primeira, segunda e terceira geração, que estão aí listados com essas siglas que muitos de vocês provavelmente não conhecem, né? São muito pouco conhecidas, muito pouco difundido, né? Essa parte de confiabilidade humana. E do lado verde aqui já tem alguma coisa que muitos de vocês que lidam com a parte de confiabilidade de processo, engenharia, né? De confiabilidade, engenharia de manutenção, já tem uma visão, né? Que são essas distribuições gama, variable, exponencial, normal, log norm, todas elas presentes aí dentro do contexto da engenharia de confiabilidade. As distribuições ali mais ligadas à área matemática, né, de estatísticas, distribuição binominal, teoria de probabilidades, que são também ferramentas interessantes quando se trabalha com poucas falhas, ou zero falhas, e eventos binários de sucesso ou falha. Esses métodos de predição, HRP, no caso P aí de probability, nós não vamos tratar por agora, né? Isso aí vai entrar no tema 9 que está por vir, e que será apresentado lá para meados de setembro. Então vou ter uma fase um pouco mais dedicada a outras tarefas, e enquanto que vocês podem aproveitar esse material que está sendo apresentado agora para fazer algumas pesquisas e conhecer esses métodos que nós vamos falar agora, né? Que são esses métodos de avaliação da confiabilidade humana. Temos da primeira geração, que é essas siglas aí que a gente vai adentrar um pouco mais daqui a pouco.
Temos os da segunda geração, né, a Theana, Cream, Taffy, Spar-8, Slimaud, SES e por aí vai, que a gente vai comentar daqui a pouco. E temos os últimos aí da terceira geração, Sherpa, Procus, Star, Nera, Era, Nara, que são esses dois Era e Nara são da área nuclear. E as duas últimas aí fala de soluções na área de inteligência artificial e lógicas bayesianas que permitem você desenvolver trabalhos muito interessantes de captação de dados para tratamento de falhas humanas, né? Então, muito interessante isso aí. Vamos lá, os métodos de primeira geração, dos anos de 60 a 85, tá? E esses métodos ainda são muito utilizados, está aí o HTA, HCR, SHARP, TCO, OATS, TERP, SLIM, GED e HART. O HTA, às vezes a gente fala em inglês, fala em português, mas é mais usual, o pessoal alguns conhecem essa ferramenta, chamam ela de HTA, que é justamente uma ferramenta utilizada para fazer a hierarquia das atividades, né? Estabelecer em que ordem elas acontecem e organizá-las de uma forma mais sistemática. Conhecer o processo, uma ferramenta para você usar para organizar o início dos processos. Essa segunda aí não é muito conhecida, o SHARP também não é tão utilizado mais, o TCO, que é italiano, não tenho conhecimento desse método. O OATS, esse sim já é bastante utilizado, deverei falar sobre ele numa outra oportunidade, né? Tanto ele como o TERP. O TERP é uma ferramenta famosa e fortemente ligada à área de confiabilidade humana, vale a pena dar uma pesquisada sobre ele. O SLIM, né? Success Likelihood Index Method, ele já evoluiu para o SLIM-MAUD, que nós vamos falar na segunda geração. Esse GED não se aplica mais e o HART continua muito forte. Gosto e aplico essa ferramenta. Já a segunda geração, a Theana, ligada à área nuclear, CREAM, muito importante, é um método também que eu considero nas minhas análises. O SPAR-8 também é um método, lembra um pouquinho o HART, só que ele é um pouquinho mais simplificado, ajuda também, serve de balizador. O SPAR-8, que é o Standardized Plant Analysis Risk Human Reliability Analysis Method, esse, juntamente com o CREAM e juntamente com o anterior HART, eles já permitem você ter um valor de HIP bastante interessante. Né? Um ajuda o outro de alguma forma, um ajuda no campo cognitivo, o outro já ajuda no campo dos fatores de modelagem, o outro já combina os dois, então é muito interessante trabalhar com esses três métodos. Os demais, aqui, confesso a vocês, não tem muita coisa não. SLIM-MAUD, né? Success Likelihood Index Methodology, Multi-Attribute Utility Decomposition, olha que nome gigantesco. Isso não tem materiais acessíveis para isso. Muito pouca coisa escrita sobre esses outros métodos aí. O último é muito utilizado na França e muito bem aplicado lá. Tá? Então não há muito o que falar desses métodos da segunda geração, né? Tirando aí o CREAM e o SPAR-8, os demais requerem um estudo mais aprofundado. E por último, aí os métodos mais atuais, que eu também tenho pouco conhecimento deles, alguns aqui derivados do HART, né, que é o ERA, o NARA, esses são mais, envolve mais o uso de alguns simuladores, algum auxílio computacional, né, são métodos mais recentes agora que exploram esses pontos, né. Então, mas de qualquer forma, estão aí as informações para pesquisa que vocês podem fazer, e eu particularmente no futuro pretendo fazer algum curso de algum desses métodos com vocês, para a gente aprender um pouco mais. Bom, vamos aqui um resumo prático das 4 etapas gerais de desenvolvimento de um projeto HRA. Bom, primeira etapa geral. Avaliar a confiabilidade do processo pela inferência de fatores humanos em relação a uma máquina. Conheça a confiabilidade dos processos, fatores ambientais e contextuais e faça uma avaliação dos níveis de interferência, dependência e redundância humana. Né? A gente precisa conhecer isso, precisa fazer essa análise inicial, usando as técnicas aí do HTA, né? Que é aquela que faz a estrutura hierárquica das tarefas, né? Permite fazer essa análise da estrutura hierárquica das tarefas. Usar a ferramenta já conhecida, né? Que é o FTA, que é aquela Fault Tree Analysis, que é muito usada para outras áreas. O RBD, que eu até comentei, né? O OATS é uma ferramenta boa nesse momento, as distribuições de probabilidade. Então o que é feito aqui? Conhecer a confiabilidade do processo, não humano necessariamente, mas também do processo em si, de que forma impacta nas atividades humanas,
e já estabelecer algum link aí dos contextos internos, fatores de modelagem e a relação homem-máquina para você já começar a enriquecer suas informações para a segunda etapa, que é a mais importante, que agora no caso é medir a probabilidade do erro humano por fontes de dados, simulações ou métodos de inferência. Obter o valor do RIP de cada tarefa humana sob análise permite uma avaliação numérica da confiabilidade humana, o que possibilita soluções tangíveis e matematicamente triviais. Então, esses dois passos aqui que são muito importantes, são mais difíceis, né? Mas eles nos permitem chegar aos números, né? Os métodos mais aplicáveis, aí, como eu havia dito a vocês, é o HART, o SPAR-8, o CREAM, o TERP. E aí já se fala num FIMEA, né, de fatores humanos, Human Factor FIMEA, que permite você já transitar da segunda para a terceira etapa, já atuando na implementação de medidas para a redução dos erros humanos, vinculados tanto ao desempenho como a oportunidades de erro. Então, no caso, eu já citei isso aqui, né? Maior confiabilidade humana implica em melhorar condições de trabalho, mitigar oportunidades de erro, estratificar, simplificar e automatizar tarefas e qualificar e remanejar pessoas. Então, isso implica melhorar processos, projetos, ergonomia e segurança. E por último, os registros, né? Os registros finais dos resultados alcançados. As medidas implementadas exigem adequada gestão de mudanças, consolidadas por treinamentos, registro documental e métodos desenvolvidos, assim como formas de medição. Você precisa criar uns KPIs, acompanhá-los, fazer aí uma gestão, como está sendo citado aí como logo abaixo aí, né? Gestão, criar e atualizar PROs, manter planos de auditoria e acompanhamento, né? Continuar mantendo a chama acesa dos métodos de avaliação da confiabilidade humana, a fim de fazer valer todo o projeto desenvolvido. Bom, chegamos aí na bibliografia. Esse livro aqui é muito legal, muito importante para conhecer esses métodos. É um guia prático de confiabilidade humana, do HRA, né? Human Reliability Assessment. Então ele é um guia prático que vai ajudar a você a sistematizar esse trabalho, tudo isso que eu acabei de falar, tudo que eu abordei hoje com vocês nesse tema, esse livro ele traduz bem, tá? Então, é o livro do Barry Kieran. É um livro muito conhecido. Eu recomendo ele fortemente se você quer dar uma aprofundada aí no conhecimento dos métodos, né? O TERP, conhecer lá o OWASP, conhecer também alguma coisa de HART, conhecer pelo menos alguma parte introdutória aí de métodos como CREAM. Então, é um material que eu recomendo que vocês possam estar fazendo a leitura e buscar aí conhecimentos desses métodos de análise, de avaliação da confiabilidade humana. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Um tema realmente maçante, mais maçante, abriu perspectivas para pesquisas, né, em várias frentes. Espero que vocês tenham gostado. O próximo tema eu já vou trazer para vocês algo já mais conhecido, né? Assim, os engenheiros de confiabilidade, o pessoal que trabalha na área de manutenção, vai ver nesse tema 9 muita coisa peculiar à parte de engenharia de confiabilidade, que fala justamente dos métodos de distribuição das probabilidades. Eles também são aplicáveis ao estudo aí da confiabilidade humana, ok? Então isso é tudo, espero que vocês tenham gostado, e aí até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.